O Brasil de 1955 era um país em pleno desenvolvimento e transformação. Nesse período, o país experimentava um crescimento econômico considerável, impulsionado principalmente pela industrialização e pela construção de infraestrutura. No dia 18 de abril, morria Albert Einstein, considerado um dos maiores físicos de sempre e uma das mentes mais brilhantes da história da humanidade. Senhoras e senhores, meu nome é Renato e gostaria de convidar os gentis amigos a vir comigo em mais um vídeo da série Revival, que são vídeos que você talvez não tenha assistido. Conto com a audiência dos gentis amigos. A vida nas grandes capitais brasileiras sempre teve seus percalços, principalmente com relação ao transporte público. Em 1955, a cidade de São Paulo não era diferente. É sobre essa vida do brasileiro dos anos 50 que vamos falar no vídeo de hoje. Menos automóveis na rua não significa mais tranquilidade no trânsito. Significa também mais dificuldade para ir e vir nos locais, sobretudo se você não tem carro, como era o retrato da grande maioria dos brasileiros de 1955, que sofriam para se deslocar de um local para outro. Se nos grandes centros já era difícil o deslocamento, imagine nos subúrbios, que era quase inexistente o transporte público. Apenas os bondes e poucas lotações faziam o serviço. Entretanto, a manutenção nesses tipos de veículos eram quase inexistentes, ocasionando quase sempre defeitos que acarretavam o atraso da viagem. Por essa razão, muitos trabalhadores se deslocavam aos seus locais de trabalho por bicicletas, o meio de transporte mais tranquilo e prático naqueles tempos, sobretudo considerando-se o diminuto número de automóveis em circulação, embora a precariedade das vias públicas fosse um problema para elas. Vamos verificar como era 1955 na vida dos brasileiros, sobretudo dos fatos marcantes desse ano? Vejamos. Em junho de 1955, era fundada a TV Rio, uma emissora fluminense que tinha sede na capital do Rio de Janeiro. Ela era inaugurada pelo empresário João Batista do Amaral, popularmente conhecido como Pipa. Fez parte da rede de emissoras unidas, tendo liderado, juntamente com a TV Record de São Paulo, a rede homônima entre 1959 e 1967. No dia 13 de março, eram iniciados os Jogos Pan-Americanos de 1955, que foi realizado no México, o país anfitrião. No dia 11 de junho, acontecia o maior desastre da história de Le Mans, um acidente durante a corrida automobilística 24 horas de Le Mans, cujos carros envolvidos atingiram vários espectadores, matando mais de 80 deles, além do piloto francês Pierre Leveux. No dia 16 de junho, acontecia um bombardeio na Praça de Maio, em Buenos Aires, Argentina. Neste dia, 30 aeronaves da Marinha e da Força Aérea arrasaram e bombardearam a Praça de Maio, na capital argentina, no que foi o maior bombardeio aéreo da Argentina continental. A edição de 55 da Pequena Taça do Mundo foi a quarta do torneio disputado por clubes europeus e sul-americanos na Venezuela. Foi disputada entre os meses de julho e agosto de 55 e teve novamente um clube brasileiro como campeão, o São Paulo, que contou com o Valência da Espanha como vice-campeão. No dia 3 de outubro, Juscelino Kubitschek tomava posse como presidente eleito do Brasil. JK foi o médico oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro. Foi o 21º presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Em meados dos anos 50, o padrão de beleza a ser alcançado pelas mulheres era o de Brigitte Bardot. Note que a mulher está cada vez mais independente, mas além da bela e bem cuidada, ela ainda acumula a função de dona de casa, esposa e mãe. Já no cinema, seguindo o modelo norte-americano, difunde a moda de garoto rebelde, representada pelo ator James Dean.
Os filmes mais populares são Cinderela de 1950 e Peter Pan de 1953. Esta era uma época em que todos os temas decorriam da ficção científica e as viagens espaciais. Até mesmo os carros norte-americanos eram inspirados na tecnologia espacial. Grandes, baixos e compridos, luxuosos e confortáveis, inclusive os diversos aparelhos eletrodomésticos criados, como a máquina de lavar roupas e o aspirador de pó. Quanto aos avanços científicos, podemos destacar o primeiro uso da vacina contra a poliomielite, que ocorreu em 1955. Já que estamos vendo o rei do rock na foto, podemos falar agora do rock and roll, que explodiu na década de 50 nos Estados Unidos. A repercussão mundial esteve nas vozes de cantores como Elvis Presley, Chuck Berry, Joe Tucker e Bill Haley. No Brasil, além da introdução do movimento rock, surge um estilo de música único, a bossa nova, cantada nas vozes de Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto. Outro episódio marcante de 1955 foi o começo da Guerra do Vietnã. Ocorrida entre 1955 e 1975, foi um conflito entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte, este último apoiado pela União Soviética. O combate faz parte do contexto da Guerra Fria. Por falar em Guerra Fria, a corrida espacial era um verdadeiro símbolo do cabo de guerra entre as superpotências, os Estados Unidos e a então União Soviética, pela liderança na exploração do espaço. Voltando ao Brasil, o golpe preventivo de 55, também conhecido como Movimento de 11 de Novembro, foi um contragolpe realizado por Henrique Teixeira Lott, que garantiu que JK tomasse posse da presidência da República. É uma das riquezas da música popular brasileira. Vamos conhecer os instrumentos do coco. Este é o tantã. Este é o reco-reco. Este é o gongue. Este é o triângulo. Esta é a viola. E agora, o coco nordestino. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, me faz vender. Coca-Cola, Coca-Cola, oi, pra nós também. Coca-Cola tem, nós queremos Coca-Cola, Coca-Cola vai comer. Quando estiver cansado ou com sede, reanime-se com Coca-Cola, isto faz um bem. Coca-Cola para mim. Coca-Cola pra nós também. Sadia, uma companhia que está crescendo porque sabe onde tem o nariz. Este é um Dart Herald da Sadia. É sempre agradável saber que os Dart Herald da Sadia podem decolar ou pousar praticamente em qualquer pista. Sadia, uma companhia que está crescendo porque sabe onde tem o nariz. Agora vamos falar sobre os carros. Em dezembro de 1955, a Sofunge, Sociedade Técnica de Fundições Gerais, funde o primeiro bloco de motor no Brasil, de um caminhão Mercedes-Benz. No ano seguinte, o presidente Juscelino Kubitschek nomeava Lúcio Meira, seu ministro da Aviação e Obras Públicas. Após a criação do GEA, o Grupo Executivo de Indústria Automobilística, estavam traçadas as metas para o setor, além de cerca de 30% dos componentes dos veículos importados já terem fornecedores nacionais, como baterias e velas, por exemplo, ganhariam às ruas os primeiros carros de passeio fabricados no Brasil, que seriam a Romizeta e o DKV Vemag Universal, mais tarde passando a se chamar Vemaguete. Nascia assim a indústria automobilística nacional, que daria fim ao longo dos tempos dos automóveis importados para ser só utilizado automóveis fabricados no Brasil. Conforme previu o GEA, até 1960, 90% do peso dos caminhões e utilitários vendidos no Brasil deveria ser de componentes nacionais. Para automóveis de passeio, esse número era de 95%. Esses objetivos seriam não só atingidos, como também ultrapassados.
Agradecemos a todos os gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando que não se esqueçam de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, não se esquecendo de acionar o sininho para receber novas notificações. E até o próximo vídeo, pessoal!